Pessoas que tiveram a vida transformada por Deus. Verdadeiras histórias de conversão rumo à vida. É isso que você encontra aqui no programa 180 Graus, o Ponto da Virada, que começa agora. Quando sentimos o toque de Deus na vida, uma mudança acontece. Surge à nossa frente possibilidades de felicidade plena. O toque de Deus restaura, renova, refaz. Hoje conheceremos uma pessoa que experimentou essa graça maravilhosa. Ela vai nos contar sobre essa mudança de 180 graus que lhe trouxe paz. Dario Baclini é natural de Cambé, Paraná, mas cresceu no centro de São Paulo, filho de uma família cristã que teve uma infância feliz e tranquila até os 10 anos de idade, época da morte do seu pai. A partir daí, sua vida passou por uma série de situações espetaculares e ele se tornou uma dessas pessoas experimentada nas dores e que sabe bem o que é sofrer. Depois de muita revolta, questionamentos e luta com Deus, ele se voltou para aquele que é o nosso irmão nas dores. Um Deus capaz de libertar, curar as feridas da alma e varrer para longe a angústia e a aflição. É que por trás dos intrincados detalhes de sua história, há uma história principal, que é mais forte que todas e tem sabor de transformação de vida. A história de um Deus tentando alcançar o coração de um filho especial. Dario, que prazer pra gente ter você aqui no nosso programa. Muito obrigado por ter atendido o nosso convite. Um prazer, viu? Prazer e a honra é toda minha, querida. Dario, você vem de uma família cristã, não é isso? Tradicional. Tradicional. Qual era o envolvimento da sua família com religião? Eu tenho tios pastores, tenho irmãos que trabalharam na igreja. Enfim, eu tenho uma tradição de pessoas cristãs. E você desde criança já esteve envolvido também com religião? Então, quando lá na igreja em que eu frequentava no centro de São Paulo, a Central Paulistana, quando eu era pequeno, com 5, 6, 7 anos, eu era chamado de pastorzinho, porque eu já visitava os doentes, orava por doentes, ia no hospital, nas casas, pregava o evangelho com determinada eloquência para a idade. Então, a aposta que existia é que eu seria um pastor. Aos 10 anos de idade, com a morte do seu pai, o que foi que mudou nessa trajetória, né, que estava tão determinada? O que mudou foi o seguinte, Crediane, eu sempre fui muito ativo, muito precoce, digamos assim. E quando meu pai morreu, apesar de eu ser o mais jovem da família, o caçula, eu me senti na obrigação de fazer alguma coisa pela minha mãe. E eu comecei a trabalhar. E aos 12 anos, meu pai morreu, eu tinha 10 anos. Quando eu tinha 12 anos, eu já fui lançado pelo programa da Hebe Camargo como o mais jovem costureiro do Brasil. Olha só! E a partir dali, a coisa foi muito vertiginosa. Eu conheci a fama, uma fama muito intensa, passei a ser costureiro de personalidades da nação. Interessante! Para você ter uma ideia, eu fui costureiro da dona Yolanda Costa e Silva, por exemplo, primeira dama do Brasil na época, mulher do presidente da República. Eu tinha passe livre para ir a Brasília a hora que eu quisesse. Então, fui jurado de programas de televisão famosos, enfim, fiquei uma pessoa famosa. Eu conheci a fama e a riqueza, o dinheiro, muito cedo. Isso aconteceu muito rápido também? Muito rápido. Com 17 anos eu já estava quase que enjoando de tudo isso. Por que é que isso daí afetou seu relacionamento com Deus? Por falta de maturidade, em primeiro lugar,
e porque é um mundo que nos leva muito longe de tudo que é o que pode, o que eu posso dizer assim, do cristianismo, enfim, sabe? São pessoas muito, é um mundo muito materialista, é um mundo muito espírita, sabe? É, são pessoas que te levam para outro lado, muito longe do cristianismo. Só que eu fui saindo devagarinho sem perceber. Eu não percebi que eu estava me afastando. Eu era muito jovem, 12 anos, quando eu comecei a me afastar definitivamente. Então eu não percebi que eu estava me afastando de Jesus. E quando viu, já Quando eu vi, estava... estava longe, muito longe. Falando um pouquinho ainda desse assunto morte, que é um assunto que a gente teme tanto, e tem gente que demora um pouco na vida para experimentar de perto a morte, né? Quão de perto você teve que enfrentar a morte na sua vida? Isso, com 10 anos eu perdi o meu pai. Com 17 anos, a minha mãe me convidou para ir em um retiro espiritual, num dos nossos colégios. E eu disse para ela: mãe, a senhora está louca, a senhora sabe que eu sou jurado do Carnaval do Rio de Janeiro, eu não posso. Mas algo aconteceu, hoje eu entendo que o Espírito Santo trabalhou, porque ela disse: eu vou orar por você. Eu falei: tudo bem, mãe, ora, fica à vontade. E o Espírito Santo trabalhou. E eu desisti, eu briguei com a direção do evento do Carnaval do Rio de Janeiro e disse: eu não vou mais fazer o Carnaval. E falei para minha mãe: está de pé aquele convite? Ela falou: claro, meu filho. Então eu fui para esse UNASP Campus 3, né? Que antes tinha outro nome, era o Colégio Campineiro, era alguma coisa assim. E eu conheci uma jovem adventista, muito bonita. E o impressionante, sabe o que é, Creiriane? Eu era rodeado por lindas mulheres, manequins, mulheres luxuosas, mulheres de todas as classes sociais elevadas, mas eu me apaixonei por uma moça simples, que não usava maquiagem, não tinha brinco, não tinha Olha roupas só, diferentes. que interessante isso. E eu me apaixonei por aquela simplicidade daquela menina. E ali eu comecei a namorar com ela. Nós ficamos ligeiramente noivos, porque um mês depois que nós ficamos noivos, ela teve um acidente, ela e a mãe dela morreram. Olha só. Então foi o segundo grande trauma que eu tive com morte na minha vida. Eu perdi minha noiva. Eu estava voltando para a igreja com ela. E os colegas, os amigos, acabaram me ajudando. Eu fui voltando para a igreja, na igreja que ela frequentava, lá em Santos. Mas quando eu quis voltar para a minha igreja, aqui em São Paulo, para a Central Paulistana, eu encontrei uma certa resistência, sabe? Uma coisa assim como... Eu comparo muito a história do filho pródigo. Sabe quando o filho pródigo recebeu o abraço do pai, mas o irmão renegou? Foi mais ou menos aquilo que eu senti. Olha. Deus me aceitou, mas os meus amigos não me aceitaram. E eu fiquei muito triste com isso foi me causando muita mágoa, muita tristeza. A primeira vez eu tinha saído da igreja por uma contingência, fui me afastando aos poucos, mas eu amava aquela igreja ainda. Mas dessa vez eu saí com raiva dessa igreja. Olha. Eu não queria mais ouvir falar dessa igreja. Puxa sabe? vida, e o seu relacionamento com Deus foi afetado por Foi causa afetado, disso? sim, foi afetado. E aí eu saí mesmo. Aí eu fui para o mundão de vez e continuei naquela minha vida, sabe? E como eu tinha com essa moça, eu tinha decidido largar a costura, porque eu achei que para eu voltar para a igreja eu tinha que largar a costura, eu tinha parado com tudo. Mas eu tinha dinheiro e tal, e comecei a ser empreendedor, fazer Só uma alguns... curiosidade, Dario, interessante isso, né? Você sentiu naquele momento que para você se voltar para Deus, seria importante você parar com a costura? Eu Por abdicar, quê? porque é impossível, ou era pelo menos, sabe? Nessa época eu estava já com 18 anos aproximadamente. Então o que acontecia era o seguinte, as pessoas que me assessoravam diziam: Dario, até agora você era criança, tá? Dava até para te encarar como criança, sabe? Agora não, agora você é homem, mas você tem que começar a desmunhecar.
Olha só. Não dá mais pra você. Você é muito homem, cara. Sabe? Como é que você vai ser costureiro com essa pinta que você tem? E eu não admitia aquilo. Você ouviu isso? Ouvi isso, exatamente. De assessores meus, Uhum. sabe? Pessoas que me assessoravam em todos os níveis, né? De me dizerem, você tem que se afeminar. Olha só. Você sentiu então que naquele momento ali, Eu no seu não, contexto, não ia não, eu dar não, para combinar as duas e eu coisas. também queria voltar para a igreja. Tá. Eu estava determinado a voltar e eu via que aquele mundo não era um mundo que se adaptava a isso. Mas se você agora tinha já deixado de lado a questão da costura e esse mundo da fama, tentou voltar para a igreja, não se sentiu bem recebido ali. E daí? Os meus amigos do mundo me tratavam com muito mais carinho do que os amigos da igreja. Eu precisava desse carinho lá dentro da igreja, eu não recebi. Porque eu tinha perdido uma pessoa que eu queria muito. Eu Sim. estava de luto, sabe? E quando eu saí desse luto, que eu comecei a namorar uma moça da igreja, o pai dela era um pastor e proibiu a filha de namorar comigo por causa do meu passado. Então aquilo foi a gota d'água, foi, sabe? Eu falei, essa igreja não presta para mim, não serve para mim. E caí fora. Mas aí, como eu te disse, eu caí com raiva, eu fui ao mundão mesmo. Mas aí eu fui fazer o que eu nunca havia feito antes, Revoltado. revoltado, sabe? E eu, mas eu sempre fui empreendedor, trabalhava, mexia com uma coisa, com outra, fazia. E um dia eu fiz uma empresa de dedetização. Uhum. Fiz propaganda em televisão, fiz isso, e a firma que estava crescendo estava uma beleza. Só que eu precisava de mais naquela época, mais 2 Kombis, e aquela época telefone custava caríssimo. Uhum. Uma linha telefônica custava mais do que um carro 0 km. Eu precisava de mais um telefone. Eu peguei um telefone emprestado de um cunhado meu. Esse telefone ele estava reservando para vender, para pagar a anuidade da minha sobrinha que ia para o colégio interno. Uhum. Então ele precisava desse dinheiro até o fim do ano. Eu disse, não tem problema, até lá eu tenho dinheiro. Só que chegou pertinho do fim do ano e eu não tinha dinheiro, porque eu tinha investido muito em muitas coisas, e alguém me ofereceu 2 Kombis e o dinheiro que ele me daria para pagar esse telefone por um terreno que nós tínhamos, vários terrenos no litoral. Uhum. Foi herança do meu pai. E quando eu pedi para minha família, eu já estava com 18 anos, meu pai morreu, eu tinha 10, então Sim. faziam 8 anos que meu pai tinha morrido. Eu pedi um terreno para mim e me negaram. Os meus irmãos, minha mãe, não vamos te dar o terreno porque... Eu falei, mas como? Se o meu irmão mais velho já consumiu com 2, 3 terrenos aí e tal, para os negócios dele e tal. Mas ele, você sabe, ele é viciado em droga, a gente tem que dar, senão ele não é... Ah, é isso? Precisa ser viciado em droga para essa família? Espera um pouquinho. Saí, isso já com 20 anos, 18, 19, não lembro bem. Saí para a rua, fui num dos amigos do meu irmão, peguei um cigarro de maconha e entrei em casa fumando, para provocar minha família. Olha só. E ali eu comecei a usar droga. Mas que coisa! Você escolheu entrar nesse mundo. Eu escolhi entrar nesse mundo, por revolta. Que coisa, Dari. Você vê que coisa é incrível, por isso que nós não estamos seguros contra a droga em idade nenhuma. A droga nos leva, ela é muito traiçoeira. E até que ponto você se envolveu no mundo das drogas? Olha, muito, muito fundo. Eu cheguei a traficar drogas. É mesmo? Para você ter uma ideia, eu pus uma empresa de sinalização de estradas, tá? Só para eu pegar estradas lá para o sul do país, que faziam divisa com a Argentina. A estrada entre Paso de los Libres, o Vacaria, e Paso de los Libres, que é na Ponte da Amizade, agora eu não lembro a cidade do Brasil. Aquela cidade, aquela estrada, eu peguei contrato de sinalização daquela estrada para eu ter livre acesso, conhecia todos os guardas rodoviários, tudo, para eu poder traficar, trazer droga para o Brasil. Olha. Eu cheguei a esse ponto, Crediane, sabe? Porque eu tinha conhecimento, poder financeiro, uma cabeça boa, sabe?
eu fui me afundando até esse ponto. Que interessante, né, Dario? Uma criança, até pouco tempo você me disse, né? Quando quem te olhava como criança, você Um ainda era pastor. jovem, todo mundo dizia, esse daí vai ser um pastor. E de repente você está envolvido com a ilegalidade, inclusive, com o mundo das drogas, revoltado contra Deus. Fico imaginando, depois de ter sofrido a morte, como você acompanhou de perto, essa questão, depois de você ter experimentado a fama, o dinheiro e as vantagens que esse mundo traz, você agora se encontra nessa situação e eu fico tentando juntar na minha cabeça como que uma pessoa com esse perfil, com esse histórico, como você mesmo disse, algumas pessoas já olhavam para você e já sabiam do seu passado. Você já tinha alguma fama que não te recomendava. Uhum. O que foi que aconteceu na sua vida que te virou o rumo, que marcou o ponto dos 180 graus na sua história? Então, aí entra uma outra história. Eu, com 24 anos, conheci uma moça muito bonita, lindíssima, e me apaixonei por ela. Me casei com ela, e ela era de uma família espírita, e nós começamos a viver muito bem. Uhum. Nesse tempo, eu estava já com uma construtora em São Paulo. Eu não traficava mais droga, porque eu fiquei com medo de algumas coisas que eu vi que eu iria morrer nesse meio. Mas eu continuei viciado em drogas, eu usava drogas. E ela sabia que eu usava drogas. E ela me pedia, quando eu me casei, nós começamos a ter alguns desentendimentos por causa das drogas. Eu dizia, mas você me conheceu usando drogas, você não tem o direito de me exigir nada agora. Mas eu pensei que não, você não pode pensar nada. Se você falasse antes comigo, eu só caso com você se você parar com as drogas, eu teria uma opção. Agora eu não tenho opção. Então eu acho que você está me traindo. E com aquilo foi uma mácula no nosso casamento, mas apesar disso, vivemos muito bem. Nós tivemos 2 filhos, a Elizabeth e o Lucas. Quando o Lucas fez 2 anos, ela fez a festinha de aniversário dele, foi maravilhosa, nós estávamos muito felizes. Um sábado de manhã, eram 6 horas da manhã, eu levantei e ela acordou para me assessorar, né? E eu falei para ela assim, querida, eu estou indo a Atibaia, aqui pertinho, eu estou indo a Atibaia comprar um terreno lá que eu gostei muito. Sabe, eu estou construindo umas 2, 3 casas lá para algumas pessoas e eu achei o terreno maravilhoso, eu vou comprar. Vamos lá para você conhecer? E ela já havia algum tempo atrás me pedido se ela podia levar os meus filhos na igreja da minha mãe. Olha Qual a só. igreja da minha mãe? A Adventista. Por quê? Ela dizia assim, bem, eu sei que apesar de tudo, das drogas, de tudo que você vive e tal, eu nunca conheci uma pessoa com caráter tão bom quanto o seu, e depois de muito tempo eu fui entender por que do seu caráter, porque você foi criado dentro da igreja. Olha, E eu quero que os meus filhos tenham o seu caráter. ela disse isso. Isso. E eu quero que fosse que criar os meus filhos na igreja. Falei, tá bom. E nesse sábado de manhã eu convidei ela achando que ela ia dizer que não. Uhum. Ela disse, não, vamos sim, tá bom. Como era muito cedo, eu falei, olha, eu vou até Pinheiros, morava no Morumbi, eu vou até Pinheiros e a Vila Mariana. Para quem conhece São Paulo vai entender mais ou menos. E eu vou em 2 obras. Então, lá pelas 8h30, 9 horas, eu estarei de volta, aí dá tempo de você arrumar as crianças, tudo bem, e daqui eu te pego e nós vamos para Atibaia. Ah, tá bom, querido. E eu saí. Quando eu cheguei na Vila Mariana, ligaram para mim. Olha, corra para o hospital Morumbi, que a sua esposa foi internada às pressas. Olha só. E eu fiquei, mas o que houve? Eu estava bem quando eu saí de casa, o que aconteceu? Ele falou, não sei a pessoa que deu. E eu corri para o Hospital Morumbi. Quando eu cheguei no Hospital Morumbi, eu me apresentei. Olha, eu sou o Dario, o esposo da Gisele. Aí ela, um momentinho só, recepcionista, e vem um senhor de branco, um médico. O senhor é o seu Dario? Sou. Meus pêsames. Sua esposa acaba de falecer. Eu não acredito. Um AVC fulminante. Que Uma menina é de 30 isso? anos. Linda.
Eu agarrei o médico e disse, não pode, doutor, não pode. Imagino. Não pode, ela tem 2 filhinhos para criar, doutor. Quantos anos tinham seus filhos? A menina estava com 5 e o menino com 2. Tinha Puxa feito 2 anos há vida. uma semana. Eu não acredito. E você ouviu isso do médico? Ouvi isso do médico. Aí o pai dela pediu para mim se ela podia ser enterrada lá no interior, em Novo Horizonte, no jazigo da Nossa, família. eu não acredito. Mas você sai de manhã com um acordo com a esposa, vai ali, imagina. Quantos anos? Projetos de Que futuro, isso? imagina. 30 e quantos anos você falou? Ela tinha 30 e eu 31. Gente do céu. E você vai enterrar agora a sua esposa Fui lá enterrar no lá no interior? interior de São Paulo, em Novo Horizonte, a 400 quilômetros de São Paulo. Lá foi a hora da virada. Nossa, que isso? Lá eu sentei, túmulo dela ali, corredor aqui, todos os parentes, amigos saindo, Puxa. cemitério. Dario, vamos embora. Não, vão indo que eu já vou. Sentei num túmulo na frente, eu via os coveiros acabando de fazer os últimos reparos ali, cimentando as lápides e tal. O sol se pondo entre os ciprestes. E ali eu comecei a gritar. Ai, eu imagino. Meu Deus, o que mais tem que acontecer na minha vida? Meu Deus, o Senhor sabe o que é a minha vontade agora. O meu desejo nesse momento é sair daqui, pegar no porta-luva do meu carro minha arma e dar um tiro na cabeça e pôr um fim em toda essa tragédia. Mas eu quero fazer um pacto com o Senhor nesse momento, meu Deus. Se o Senhor segurar minha mão e não deixar eu fazer isso, por favor, que o Senhor nunca mais me deixe desviar dos teus caminhos. Eu sei que eu vou tropeçar, mas nunca cair. Por favor, Senhor, não deixe eu largar da sua mão. Se for para isso acontecer, o Senhor conhece o futuro. Se for para isso acontecer, deixa eu acabar com a vida agora. Por favor. Agora, outra coisa, Senhor, que eu quero falar com o Senhor agora. Racionalmente agora. Eu sou jovem, eu tenho 31 anos. Toda a vitalidade que eu tenho duas crianças para criar. Eu sei que eu vou precisar de uma esposa. Estou te falando racionalmente, Senhor. Mas, por favor, eu já escolhi 2. Agora, por favor, Senhor, escolha uma esposa para mim. Mas, por favor, antes de uma esposa para mim, escolha a mãe dos meus filhos. Puxa. E ele foi maravilhoso. Creriane. Uma semana depois, eu conhecia a minha esposa, a Denise. Eu a conheci quase um ano depois de ter perdido a Gisele. Mas a Denise começou a ser preparada para mim exatamente uma semana depois da morte da minha esposa. Puxa vida, mas Deus é bom, hein? Deus pôs ela no meu caminho uma semana depois. Mas Ele só deixou eu conhecê-la quando o luto havia passado. E eu estava precisando realmente de uma esposa e os meus filhos de uma mãe. E vocês estão casados até hoje? Até hoje. Que bênção. Ela é mãe dos meus filhos. Os meus filhos a amam profundamente. Ela ama os meus filhos profundamente. Os nossos filhos. Nós temos mais uma filha, nós tivemos mais uma filha que hoje está com 25 anos, a mais nova, a Ellen. Ela me deu uma netinha, a Julinha. Deus é bom, hein, amigo? Muito felizes. Que bênção, nos caminhos do Senhor. Nos caminhos do Senhor. A gente tem aqui o nosso momento das perguntas rapidinhas. Vamos lá? Vamos lá. Uma grande lição. Para mim, as grandes lições foram as mortes na minha vida. Envelhecer. Envelhecer, a Bíblia diz que é enfadonho, é doloroso, mas
eu agradeço a Deus por eu estar envelhecendo. Eu sempre digo para Deus, eu quero sofrer cada vez mais, mas eu quero ficar bem velhinho. Não tem problema não. Um versículo da Bíblia que te acompanha. Então esse versículo também tem uma explicação muito forte para mim. 1 Timóteo, Pode pegar. vou pegar a Bíblia aqui, que eu até marquei aqui. Sim. 1 Timóteo 6,12. Ele tem 3 partes. Combate o bom combate da fé, que é o que nós estamos fazendo. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. É isso que a gente vê pela prática da sua vida, da sua história, e também pelo que a palavra de Deus diz. Muito obrigado, Dario, pela sua presença, por estar honrando aqui a gente com a sua história, com o seu testemunho. Obrigado você, Que Deus querida. abençoe. Eu fiquei muito emocionado quando você me convidou e não vi a hora de vir aqui te ver. Um prazer. Tá bom? Um prazer. Obrigado também para os teleouvintes, né? Telespectadores, ouvintes da Rádio Novo Tempo, Televisão Novo Tempo, tá? Isso. E que seja para a honra e glória de Deus. E a gente termina o programa 180 Graus, o ponto da virada, feliz por esse testemunho tão maravilhoso. E como diz o texto bíblico, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Um grande abraço para você, a gente se vê na próxima semana.